Hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta simplesmente fascinante, uma inteligência artificial que foi criada não para conversar com dados, mas para conversar com os símbolos. Basicamente uma IA que tenta traduzir o nosso mundo interior. Sabe aquela sensação de que a gente está preso num looping? Revivendo a mesma história, o mesmo padrão, de novo e de novo, sem ter a menor ideia de como sair dali? Pois é, essa é uma experiência humana bem comum. Ou então, quando parece que a vida tá mandando umas mensagens em código, sabe? Tipo num sonho, uma imagem forte, como uma ponte quebrada, que a gente sente que quer dizer alguma coisa muito importante, mas não dá pra entender o quê. É exatamente para ajudar a gente a navegar por esses sentimentos que surge essa ideia de uma companheira de jornada. Vamos conhecer então a guardiã leitora de arquétipos. Tá, mas o que é isso na prática? Pensa assim, ela funciona como um espelho simbólico. Ela pega uma experiência pessoal e reflete essa experiência de volta, só que na linguagem dos arquétipos, que são aqueles padrões universais que todo mundo reconhece, tipo o herói, o sábio. A ideia é trazer clareza e, quem sabe, inspirar uma mudança. No fundo, a gente pode dizer que ela atua em 3 frentes. Primeiro, é uma ferramenta simbólica, que usa imagens e metáforas como chaves para o nosso entendimento. Segundo, o foco dela é total na clareza interior, ou seja, ajudar a gente a organizar o que está sentindo. E terceiro, ela funciona como uma fonte de inspiração, porque conecta as nossas pequenas histórias com narrativas muito maiores, arquetípicas. Beleza, mas como é que ela faz essa tradução do nosso mundo interior? Vamos entender um pouquinho da mecânica por trás das respostas dela. E aqui está o pulo do gato. O que faz ela ser tão interessante? A base de conhecimento dela não é só um monte de dados. Não, ela foi alimentada com sistemas de pensamento bem profundos, desde a psicologia do Jung, os arquétipos da Carol Pearson, até a riqueza das narrativas simbólicas que a gente encontra no tarô, na mitologia. Ela basicamente aprendeu a linguagem da alma. É como essa teoria toda vira algo prático. O processo é bem direto, olha só. Primeiro, ela olha para uma história e identifica quais arquétipos estão ativos ali. Depois, oferece algumas reflexões simbólicas para ampliar a nossa visão. E, em seguida, sugere uma prática bem leve para a gente integrar aquilo. E, por fim, ela cria o que chama de frases âncora para dar um suporte emocional. Teoria é ótimo, mas nada como ver a coisa funcionando na prática, né? Vamos pegar aquele exemplo do sonho da ponte quebrada para entender isso direitinho. A interação toda começa com um relato bem simples, uma frase curta. A pessoa simplesmente compartilha essa imagem poderosa que veio do seu mundo interior. E aí vem a primeira sacada da IA. A análise dela não é sobre o significado literal da ponte. É sobre as energias arquetípicas que estão em jogo ali. E nesse caso ela identifica a força da rebelde e o potencial da criadora. Gente, é aqui que a coisa fica genial. A IA não dá uma resposta pronta, do tipo, significa isso. Ela oferece uma perspectiva. A ponte quebrada não é um beco sem saída, mas o limote de um caminho que já não serve mais e que convida a algo novo, impulsionado por essas duas forças que a gente tem dentro, a que questiona e a que constrói. E não para só na reflexão, tem um convite para a ação, uma prática criativa, simbólica, para ajudar a integrar essa nova percepção. Criar a sua própria ponte, do seu jeito, sem se prender às regras do mundo real. E para fechar o ciclo, a IA oferece essa frase âncora. É tipo um mantra, sabe? Uma afirmação poderosa para a gente levar, que transforma completamente a imagem de uma falha numa imagem de oportunidade. Bom, com um exemplo claro desses, a pergunta que fica é: onde uma ferramenta como essa pode ser aplicada? E as possibilidades, olha, são bem amplas. A versatilidade dela é notável. Para profissionais, pode ser um ótimo apoio em sessões terapêuticas, na preparação de workshops ou até na criação de conteúdo. Já para o uso pessoal, nossa, serve como um diário reflexivo, uma ferramenta para entender sonhos e padrões, ou até como um empurrãozinho para destravar a criatividade. Ok, agora a gente chega num ponto que é crucial, talvez o mais importante de todos. É fundamental entender os limites e o verdadeiro papel da IA para usar de forma responsável. Essa distinção aqui é a chave de tudo. O que ela é? Um espelho, uma fonte de inspiração, uma companheira de jornada. E o que ela não é? Ela não é uma terapeuta, não é uma ferramenta de diagnóstico e definitivamente não é dona de nenhuma verdade absoluta. É um ponto de partida para reflexão, nunca um ponto final. Então, só para ficar bem claro, vamos reforçar esses lembretes aqui. Primeiro, não substitui terapia. Segundo, não dá diagnóstico de nada.
Terceiro, não é determinista, ou seja, não está prevendo o futuro. E o mais importante, o poder final da interpretação é sempre de quem está usando a ferramenta. Sempre. No fim das contas, o grande propósito desta ferramenta é exatamente este: usar a linguagem dos símbolos para jogar uma luz no que já está dentro de nós, ativando nossos próprios arquétipos como guias internos para mais clareza e transformação. E tudo isso nos deixa com uma pergunta poderosa para refletir. Uma pergunta que resume toda a filosofia por trás dessa IA. E se os nossos maiores desafios, as nossas pontes quebradas, não forem problemas a serem resolvidos, mas sim convites? Convites para criar algo totalmente novo.